Olá, você aí do outro lado, eu sou Pedro Ribeiro e esse é The Ace English. Hoje, como prometido, mais um vídeo sobre algumas dicas sobre inglês. Nós vamos falar um pouco sobre a estrutura there is, there are. Enquanto brasileiros, nós tendemos a fazer alguns equívocos por causa da tradução e da forma como nós falamos português corriqueiramente. Então, nós vamos debater um pouco sobre o uso dessa estrutura para a gente nunca mais cometer esse erro, tá ok? Enquanto nós falamos inglês. Então, primeiramente, o que é que significa there is, there are? Nós usamos essa estrutura basicamente para descrever lugares ou para indicar a existência de algo em algum lugar. Descrever o que você está vendo, por exemplo. Ok? Então, inicialmente vamos pensar um pouco no singular, que é quando exatamente nós usamos there is. O verbo is é sempre usado para descrever o singular. Então, vamos ver alguns exemplos. There's a fly in my soup. Yuck. Yeah. There's a fly in my soup. Então, eu estou descrevendo algo que eu consigo ver nesse momento. Que há uma mosca na minha sopa. Um outro exemplo que nós podemos usar é there is a student in the room. There is a student in the room. Então, há um aluno ou uma aluna na sala. Né? Então, eu estou indicando o que eu consigo ver, ou estou indicando a existência de algo ou alguém em um determinado local. Tá? Da mesma forma, nós podemos usar a forma negativa, que é usando not justamente com o verbo be nessa frase. There isn't a spoon. There's a cat on the table. Bora, sai daí. Sai daí. Bebê, tira ele daí. Outra forma de falar a mesma frase é there is no spoon. There is no spoon? Então, ao invés de usar there isn't, eu estou usando there is no. Elas têm o mesmo sentido, apenas outras formas de expressar a mesma ideia. Um outro exemplo que nós podemos usar é there isn't any milk. E aí eu já vou começando a acrescentar outros elementos à minha frase. O any, que a gente pode tocar mais particularmente em outros vídeos mais pra frente, tá ok? Então, there isn't any milk. Não há nenhum leite. Por exemplo, se eu quero indicar que não há leite na geladeira ou no armário, ok? Quando a gente pensa do lado do plural, nós temos que mudar o verbo por formas óbvias, porque o verbo be no plural, ele tem uma outra forma, né? Para quem não lembra do verbo be, a gente falou no vídeo anterior, vou colocar o link lá no final, tá ok? Então, a existência de algumas coisas em algum lugar, por exemplo, there are 96 subscribers in this channel. A propósito, valeu pessoal, obrigado por se inscrever no canal. Outros exemplos, there aren't any books in my bag. There aren't any books. Então, aren't, que é uma forma mais contraída do are not, there are not books in my bag. Não há nenhum livro, não há livros na minha bolsa. Então, singular, nós vamos usar there is ou there isn't, se for negativa. E para a forma plural, nós vamos usar there are ou there aren't para a forma negativa. Tá ok? Mas então, só tem afirmativa e negativa? Claro que não. Nós também podemos perguntar usando essa mesma estrutura. Então, há uma pequena alteração quando nós formulamos perguntas, como basicamente tudo no inglês. Nós vamos transferir o verbo be para o início da frase. Is there no one else? Então, o que seria singular, por exemplo, is there any money? Is there any money? Há algum dinheiro? Né? Então, vocês podem perceber que eu coloquei o is no início da frase. Eu vou trocar de lugar do verbo be, da mesma forma como eu troco de lugar o verbo be nas perguntas, tá ok? E no plural, are there chairs in the room? Are there chairs in the room? E aí vem o cuidado. Como nós pensamos em português na maioria das vezes, nós tendemos a usar o verbo ter no lugar do verbo haver. Quando nós descrevemos o que nós vimos
como nós descrevemos o que existe em algum lugar. Então, muito corriqueiramente, a gente vai usar o verbo have no lugar do there is ou there are. Isso é um erro muito comum em qualquer aluno de inglês, independente do nível que ele está estudando. Então, cuidado, gente. There is ou there are não vai poder ser substituído pelo verbo have, tá ok? Isso porque quando a gente pensa no português, a gente sempre vai pensar na forma bem coloquial, bem despojada, e rarissimamente a gente usa o verbo haver. Por exemplo, há um gato na minha frente. Rarissimamente a gente vai usar isso. Normalmente a gente usa tem um gato na minha frente. Mas no inglês eles não têm o mesmo sentido. Não faz sentido eu dizer have a cat in front of me. Na verdade tem um sentido, mas por favor, não usem essa frase, tá ok? Se eu quero dizer que há ou existe algo na minha frente, por exemplo, o exemplo que eu usei agora há pouco, there is a cat in front of me. There is a cat. Eu estou descrevendo o que eu consigo ver, ou a existência de algo na minha frente, tá ok? Então, usamos o there is, there are para indicar existência, ou quando nós estamos descrevendo aquilo que nós estamos vendo naquele momento, tá ok? Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, tá ok? Com seus amigos, seus familiares. Se você não gostou, compartilha com os inimigos, mas não deixa de compartilhar esse vídeo e vamos ajudar a todas as outras pessoas a tirar as suas dúvidas no que diz respeito com o inglês, tá ok? Nos vemos no próximo vídeo, na próxima semana. Tchau, tchau!